Casan anuncia desconto na conta de água em 2026. Educação catarinense quer tornar rede estadual referência no ensino digital. Estado investe mais de 80 milhões de reais no setor. Obras de infraestrutura avançam no litoral paranaense, com a duplicação da PR-412 em Matinhos. Comércio ilegal de anabolizantes e lavagem de dinheiro é desmantelado em Maringá, no noroeste do Paraná. Brasil concede exploração de blocos de petróleo na zona do pré-sal, em águas muito profundas. Marcha para Jesus reúne comunidade em Garopaba, no sul catarinense. Evento busca reflexão em caminhada de fé. Estados Unidos e União Europeia anunciam novas sanções contra a Rússia. E veja também, sul catarinense cedia festival que celebra a cultura urbana. Evento reúne artistas e oficinas de hip hop com acesso gratuito ao público. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quinta-feira, 23 de outubro. Agora no horário de Brasília, 8h03. A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento anunciou que os consumidores vão ter redução nas tarifas a partir do ano que vem. A partir de janeiro de 2026, os catarinenses terão desconto de 4,21% nas tarifas de água e esgoto. A medida, autorizada pelas agências reguladoras, é resultado do equilíbrio financeiro e do lucro recorde alcançado no último balanço, o que permitiu o maior volume de investimentos em saneamento da história de Santa Catarina. O ano passado houve uma revisão tarifária de 16% da tarifa. Uma parte dessa tarifa de 16% dizia respeito a uma decisão da Assembleia Legislativa na época da Covid, certo? Em que não foi permitida a correção monetária da tarifa. Portanto, ela estava dependente da arrecadação da Casan, autorizada pelas agências reguladoras. Com o desempenho da Casan, os seus fundamentos na área econômica, na área da gestão, houve uma antecipação, certo, dessa meta. Ou seja, a arrecadação funcionou de maneira mais objetiva, melhor o seu desempenho, o que permitiu que a gente encurtasse em 3 ou 4 meses, certo, esse desconto. É isso que está acontecendo aqui agora. A redução passa a valer a partir das leituras realizadas em dezembro de 2025, com reflexo nas faturas que vencem em janeiro de 2026. Os consumidores serão informados por comunicado nas contas enviadas a partir de novembro deste ano. O governo do Rio Grande do Sul inaugurou pavimentações importantes na região do Alto e Médio Uruguai. Foram investidos mais de 35 milhões de reais no trecho de 18 quilômetros. Essa é uma das mais importantes obras rodoviárias realizada no Médio Alto Uruguai. A pavimentação foi executada pela Secretaria de Logística e Transportes por meio do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, o DAER. Com o novo asfalto, os motoristas passam a contar com uma via mais segura e confortável, reduzindo o tempo de deslocamento e os custos com a manutenção de veículos. A obra era uma reivindicação histórica da população local e agora se torna realidade. O trecho pavimentado permitirá maior integração entre as comunidades e facilitará o transporte de produtos agrícolas, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social dos municípios. Eu sempre digo, a oportunidade de vir fazer entregas é uma oportunidade também de recolher aí quais são os novos sonhos que a comunidade tem. E eu costumo dizer que a gente tira um sonho da pilha dos sonhos e torna realidade, prefeito, e a gente abre espaço para novos sonhos. A cada entrega que a gente faz é uma demanda a menos, abrindo espaço para as outras demandas que estavam represadas. E a gente tem conversado, tem levantado essas demandas e aos poucos a gente vai fazer certamente novas entregas aqui. Seguindo a agenda na região do Alto e Médio Uruguai, o governador Eduardo Leite entregou também a pavimentação da ERS 591, ligando a Ametista do Sul a Frederico Westphalen. O trecho de quase 9 quilômetros recebeu 31 milhões em investimentos e passa a oferecer mais conforto, segurança e fluidez para o trânsito de moradores e turistas. Obras que eu tenho dito, não muda a estrada, muda a vida das pessoas, muda a forma como as pessoas andam com segurança
segurança, com conforto, com agilidade, para acessar serviços de saúde, para acessar os serviços de educação, para movimentar a produção e, fundamentalmente, aqui em Ametista, desenvolver essa cidade, essa região, ainda mais a partir do turismo, porque o cenário é maravilhoso, né? Toda a riqueza que a gente tem na paisagem, pelas planícies, pela topografia, a partir da riqueza das jazidas de Ametista aqui, já estão cada vez mais sendo descobertas pelos turistas e agora vão poder ser acessadas com todo o conforto, toda a segurança com rodovias pavimentadas. É uma transformação que o governo do estado está ajudando a promover aqui nessa região. As obras de duplicação em concreto da PR-412 entre Matinhos e Pontal do Paraná avançam aos poucos. A execução ultrapassou pouco mais de 3% nesse primeiro mês. A duplicação da rodovia, principal ligação entre os dois municípios, promete transformar a mobilidade no litoral paranaense, beneficiando moradores e turistas, especialmente na alta temporada de verão, quando o tráfego é intenso e os congestionamentos são frequentes. A obra de pouco mais de 14 quilômetros, também conhecida como Rodovia Máximo Jamur, terá investimento de R$ 274 milhões. Nesta etapa inicial, os serviços estão concentrados na terraplanagem das futuras vias marginais do trecho e na implantação de dispositivos de drenagem de águas. No canteiro de obras, também está em andamento a armação e concretagem das aduelas pré-moldadas das galerias, que serão integradas no sistema de drenagem. No trecho em obras, também estão sendo realizadas ações de limpeza, supressão vegetal e manejo ambiental. Conforme as vias marginais forem sendo pavimentadas, o tráfego será desviado para elas, permitindo a demolição da pista da rodovia e execução do novo pavimento rígido de concreto, com placas de 21 centímetros de espessura. A obra começa perto da ponte sobre o canal de Matinhos e segue até o entroncamento com a PR-407, na localidade de Praia de Leste. Estão previstas também novas pontes sobre o Rio Balneário e o Canal de Matinhos, além de um viaduto no cruzamento da rodovia com a Avenida Curitiba, substituindo uma rotatória no local. As vias marginais terão sentido único, com estacionamentos, uma calçada para pedestres e ciclovia bidirecional cada uma. Iluminação viária será instalada na pista central, nas vias marginais, no viaduto e próximos às pontes, nos passeios e ciclovias, entre outros locais. A previsão é de concluir a obra em 2028. Além de melhorar a infraestrutura do litoral, facilitar o tráfego entre Matinhos e Pontal do Paraná, o Estado espera ainda atrair mais investimentos, impulsionar o turismo e gerar mais empregos. A Polícia do Paraná esteve nas ruas de Maringá na manhã desta quinta-feira para cumprir 18 mandados judiciais entre prisões, busca e apreensão de bens. A ação tem como objetivo combater o comércio ilegal de anabolizantes e de medicamentos de origem estrangeira, lavagem de dinheiro e também atingir o núcleo financeiro do esquema. Entre as ordens judiciais estão 6 mandados de prisão, 6 de busca e apreensão, 6 de sequestro de veículos de luxo, avaliados em R$1,5 milhão, além de bloqueios de contas bancárias. Na residência do líder do esquema, os policiais encontraram um bunker ocultado atrás de um armário. No espaço, eram armazenados medicamentos falsificados, anabolizantes, emagrecedores e substâncias abortivas, uma arma de fogo e mais de $5 mil em espécie. Em outros endereços, os policiais localizaram $8 mil e R$70 mil em dinheiro e mais anabolizantes. As investigações tiveram início em junho, quando funcionários dos Correios suspeitaram da licitude de algumas encomendas despachadas e acionaram a Polícia Civil. Nos pacotes, os policiais localizaram anabolizantes e medicamentos irregulares ocultados dentro de eletrodomésticos. Após as apurações, foi identificado que a logística de envio interestadual envolvia o uso de remetentes falsos e disfarces dos produtos em objetos como chaleiras elétricas e panelas de pressão. Inicialmente, os policiais identificaram um casal responsável pelas 2 primeiras remessas. Posteriormente, um terceiro pacote foi localizado e levou à identificação de mais um envolvido.
A investigação também chegou a familiares dos primeiros suspeitos. Estes participavam por meio do empréstimo de contas bancárias para a movimentação de valores. Além disso, a organização criminosa possuía estrutura bem definida e utilizava empresas de fachada, contas de passagem e técnicas avançadas de dissimulação patrimonial. Com a operação desta quinta, a Polícia Civil do Paraná recolheu mais elementos de prova sobre a atividade criminosa. E agora, as investigações seguem com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos, rastrear a origem dos recursos e ampliar a responsabilização criminal. Os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, esteve presente nesta quinta-feira no lançamento do programa Estudantes Conectados e do currículo de educação digital. O objetivo é preparar os estudantes para um uso crítico, criativo, ético e seguro das tecnologias. O governo catarinense vai investir nesta primeira fase R$80 milhões. Até 2026, todos os ambientes pedagógicos das escolas estaduais terão Wi-Fi de alto desempenho, assim como 100% dos professores serão atendidos com notebooks. O governo catarinense também vai adquirir telas interativas para uso em sala de aula, distribuir computadores, notebooks e carrinhos de recarga para as escolas estaduais, além de ampliar os laboratórios Maker com até 120 novas unidades. Está prevista ainda a aquisição de kits móveis compostos por carrinhos de recarga e cloudbooks. Segundo a secretária da Educação, já foi iniciada a implantação da internet rápida de alto desempenho em todos os espaços, como salas de aula, laboratórios e áreas administrativas, para dar suporte ao novo currículo de tecnologias educacionais, tanto no ensino fundamental quanto na formação de professores. Com isso, nós queremos estudantes mais conectados, mas conectados responsavelmente e sabendo utilizar de modo ético as tecnologias educacionais. Justamente por isso que nós estamos implantando as disciplinas de tecnologia educacional, tanto no Fundamental 1 até o ensino médio, para justamente, além de instrumentalizar como utilizar as tecnologias, utilizá-las de modo consciente, responsável e ético, conhecendo os riscos e os benefícios da utilização das redes sociais, da internet de modo geral, dessa conectividade que hoje está posta em sala de aula e fora dela. Então nós vamos investir muito, estamos investindo agora 80 milhões, dentro desse mesmo programa Educação Levada a Sério, investimentos, vamos capacitar professores para que eles possam realmente ensinar, vamos distribuir equipamentos, notebooks, enfim, fazer com que lojas digitais, fazer com que eles tenham equipamentos, ensinamentos, professores motivados e preparados para ensinar eles para a vida e para o mercado de trabalho. No evento também foi apresentado o currículo de educação digital, que irá organizar e orientar a aprendizagem em cada fase do estudante, estabelecendo as tecnologias digitais como objeto de estudo e conectará a trajetória curricular com as demandas do mundo digital. Aliado ao programa Estudantes Conectados, a expectativa é desenvolver ainda mais as habilidades dos estudantes da rede estadual de ensino. Nós queremos que a escola pública seja desejada. Aquilo que eu sempre tenho dito. A escola pública tem que ser bonita, tem que ser bem pintada, tem que ser bem cheirosa e agora tem que ser bem tecnológica. Para que o estudante e o professor possam fazer o estudante aprender dentro dessa nova formação digital que nós estamos iniciando, e o aluno tenha ganhos reais com isso, porque o mercado exige um aluno preparado, e nada melhor do que dentro do ensino fundamental e ensino médio, a escola oferecia a ele tecnologias que existem e estão aí no dia a dia, que é necessário para ter um bom posto de trabalho. Neste sábado, Garopaba vai receber mais uma edição da Marcha para Jesus. O evento cristão reúne pessoas de diferentes igrejas e religiões em um momento de comunhão e fé pelas ruas da cidade. Reconhecida como Patrimônio Cultural e Material de Santa Catarina, a marcha é um convite à união e à esperança.
A Marcha para Jesus chega à 11ª edição em Garopaba, reunindo igrejas e famílias em uma caminhada pela fé e pela paz. O evento é organizado pelo Conselho de Pastores do município e faz parte de um movimento que acontece em todo o Brasil desde 1993. A importância da marcha é tão grande que quando as pessoas elas entendem que tem que sair de dentro das quatro paredes para estar num ambiente fora, mostrando Jesus, né, salvando, alcançando vidas, é uma coisa extraordinária. A concentração começa às 16h na loja da Mormai, no centro de Garopaba. Logo depois, o trio elétrico segue pela Avenida João Orestes Araújo, com paradas para oração e música ao vivo. Pastores de diferentes igrejas fazem momentos de oração pela cidade, pelos comerciantes e pelas famílias. A carreta pega a Avenida João Orestes Araújo, nós vamos ter o apoio ali da Secretaria de Turismo, que apoia a gente, a Secretaria de Trânsito, que vão estar bloqueando as ruas ali, né? E nós vamos descer. E cada local ali específico que a gente já tem, um pastor vai estar orando. A carreta vai estar parando e nós vamos ter 6 paradas ali. E cada pastor vai estar orando ali pelas autoridades, pelas pessoas que estão enfermas ali, pela UPA, pelas autoridades, pelo comércio. Eu estou aqui no local onde começa a Marcha para Jesus. A expectativa é de muitas famílias reunidas a partir das 16h, que é quando inicia a concentração. A caminhada ela segue por toda a avenida e vai até a beira da Praia Central com louvores e mensagens de esperança. O clima é de celebração, é de encontro entre famílias de diferentes igrejas, todas elas unidas com o mesmo propósito, que é celebrar o amor de Cristo. Ao final do trajeto, 2 bandas de Garopaba e uma de Florianópolis encerram o evento com shows de louvor na Praia Central. A organização espera mais de 1.000 participantes esse ano, em um encontro aberto a todas as religiões e idades. Você que é cristão, que faz parte da cidade aqui de Garopaba, Imbituba, Paulo Lopes, Palhoça, como está vindo banda de Florianópolis, está vindo banda de Imbituba, você também é o nosso convidado. Você que é católico ou você que tem uma outra religião também, isso não importa. Jesus, ele nos ama, nós somos filhos dele e ele nos ama. Além de expressar a fé, a Marcha para Jesus também movimenta o turismo local e reforça o caráter cultural do evento, que agora é reconhecido por lei como patrimônio imaterial de Santa Catarina. Agora intervalo e você vai ver a seguir. Polícia Militar Paulista deflagra a maior operação com drones no estado. Estados Unidos e União Europeia anunciam novas sanções contra a Rússia. E veja também, Sul Catarinense cedia festival de hip hop com acesso gratuito ao público. Voltamos em instantes. A vida precisa de cuidados. E para garantir saúde, é preciso dedicação, presença, laços fortes e esforço constante. A Casan está passando por uma profunda reestruturação com investimentos recordes em infraestrutura de água e esgoto em todo o estado. Mais segurança no abastecimento e ampliação no saneamento com mais qualidade e eficiência. Governo de Santa Catarina e Casan. Cuidar da vida é nossa maior obra. Com o aumento da temperatura e das chuvas, aumenta também o risco de desastres. Se estiver no litoral, na serra, em uma região próxima a rios, cachoeiras ou com histórico de enchentes e alagamentos, antes que aconteça, se informe sobre um local seguro para o caso de uma emergência. Respeite os alertas da Defesa Civil. A prevenção pode salvar você ou alguém que esteja em situação de risco. Todo mundo pode ajudar a salvar uma vida. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história,
é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Sabia que 1 a cada 5 lubrificantes vendidos no Brasil é adulterado? E pode parecer óleo de motor, mas na verdade é algo muito pior. O óleo lubrificante falsificado danifica o motor e outras partes móveis do seu carro, aumentando em muito o risco de acidentes. Além do prejuízo, você pode estar colocando seu carro e sua vida em jogo. Então fique atento. Muitas vezes parece óleo lubrificante, mas pode ser veneno. Saiba como se proteger e compartilhe este alerta. De volta com o Pix News, agora 8h23. A Polícia Militar de São Paulo deflagrou nesta semana a maior operação com uso de drones no estado. A ação aconteceu no âmbito da Operação Impacto, focada principalmente no combate ao tráfico de drogas em áreas previamente definidas pelo Centro de Inteligência da Polícia Militar. As transmissões foram analisadas por uma equipe de base do Comando de Policiamento de Área Metropolitana em Guarulhos, que tem contato direto com os policiais que estão na rua. A ação resultou na prisão de 12 pessoas e na apreensão de 11 quilos de drogas em menos de 2 horas na Grande São Paulo. Ao todo, foram mobilizados 20 drones, que ofereceram uma visão privilegiada das regiões em tempo real. Foram empenhados 230 policiais militares, incluindo tropas do 5º Batalhão de Choque com 10 cães farejadores, Batalhão de Ações Especiais da Polícia e Força Tática. A Operação Impacto teve início em janeiro de 2023, com foco principal no enfrentamento à criminalidade em regiões vulneráveis e com altos índices de violência. Desde então, resultou em 279 mil presos. Destes, 117 mil procurados, 57 mil veículos roubados ou furtados recuperados, 491 toneladas de drogas apreendidas e 14 mil armas de fogo ilegais retiradas das ruas. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vetou nesta quinta-feira a chamada Gratificação Faroeste, aprovada pela Assembleia Legislativa em setembro. A medida tinha sido aprovada pela Assembleia Legislativa em setembro e previa bônus de até 150% do salário para policiais civis que neutralizassem suspeitos ou confiscassem armas de alto calibre. O veto foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. O governador utilizou como justificativa o regime de recuperação fiscal pelo qual o Estado passa, alegando que a medida geraria despesas às finanças. Após a aprovação em setembro, organizações de mães de vítimas da violência policial protestaram em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo carioca, para rejeitar a decisão. A gratificação faroeste faz parte de um projeto de lei maior que reestrutura os cargos da Polícia Civil do Rio de Janeiro e foi sancionado pelo governador. O veto ocorre após advertências do Ministério Público sobre a inconstitucionalidade da proposta e a violação dos compromissos internacionais do Brasil em direitos civis. O órgão apontou que não há evidências de que essa medida melhore a segurança pública e que, na realidade, incentiva o uso excessivo da força. O governo brasileiro concedeu os direitos de exploração de 5 blocos petrolíferos em águas profundas em alto mar. O leilão de 7 blocos de exploração de petróleo na região do Pré-Sal, no litoral do Sudeste, terminou nesta quarta-feira com 5 áreas arrematadas. Vários grandes grupos estrangeiros obtiveram direitos de exploração, entre eles a norueguesa Equinor e a chinesa CNOOC. Entre as grandes companhias, a Equinor se destacou ao obter 2 blocos, um que vai funcionar por conta própria e outro em consórcio com a Petrobras. A petrolífera brasileira recebeu, na última segunda-feira, uma licença do IBAMA para iniciar a exploração em um bloco localizado a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas, no norte do país. O diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Arthur Neto, afirmou que a manutenção das atividades de exploração e produção de petróleo no país são totalmente compatíveis com o cenário de transição energética, uma posição corroborada pelo presidente Lula.
O Brasil, ele é um dos líderes da transição energética, tem uma das matrizes mais limpas do mundo, tanto na eletricidade quanto nos combustíveis, nos biocombustíveis, etanol, programa de biodiesel, que é modelo. E tudo isso a gente vai acelerando a transição energética sempre pelo lado da demanda. Mas a gente não pode nunca pensar em restringir voluntariamente a oferta como país, porque a gente sabe que, naturalmente, se fizéssemos isso, essa oferta seria prontamente suprida por outros países. A Petrobras recebeu uma licença para iniciar a perfuração de um poço exploratório de petróleo em águas profundas no Amapá, um projeto muito criticado por especialistas às vésperas da COP30, a cúpula climática da ONU, que o Brasil vai sediar em novembro. Os Estados Unidos e a União Europeia anunciaram novas sanções contra a Rússia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou nesta quarta-feira irritação com o líder russo Vladimir Putin pela falta de avanços para encerrar a guerra na Ucrânia e endureceu as sanções contra Moscou, assim como fez a União Europeia. As sanções de Washington contra as duas maiores empresas de petróleo russas, Rosneft e Lukoil, foram anunciadas após Trump adiar uma reunião com Putin diante da falta de avanços para deter a invasão à Ucrânia. Acho que, em termos de honestidade, a única coisa que eu posso dizer é que toda vez que falo com Vladimir, tenho boas conversas. E elas não levam a lugar nenhum. Simplesmente não levam a lugar nenhum. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disse que o governo americano vai anunciar um aumento substancial das sanções contra a Rússia. Trump disse esperar que as medidas ajudem a encerrar o conflito na Ucrânia. Enquanto isso, um porta-voz da presidência da União Europeia informou que o bloco havia concordado em impor um novo pacote de medidas, o 19º desde o começo da invasão à Ucrânia, com o objetivo de cortar o financiamento de Moscou procedente do petróleo e gás. O pacote de sanções europeu inclui a proibição da importação de gás natural da Rússia até 2027 e medidas adicionais contra a chamada frota fantasma de petroleiros que Moscou supostamente usa para driblar as sanções dos países ocidentais. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, condenou as discussões no parlamento israelense sobre projetos de anexação da Cisjordânia ocupada. A fala ocorreu após críticas semelhantes do chefe da diplomacia americana, Marco Rubio. O parlamento israelense se pronunciou a favor de examinar 2 projetos de lei com o objetivo de ampliar a soberania da Cisjordânia, um território palestino ocupado por Israel desde 1967. Para Washington, os projetos são uma ameaça aos esforços para consolidar o frágil cessar-fogo na faixa de Gaza após 2 anos de guerra, desencadeada pelo ataque do Hamas ao sul do território israelense em 7 de outubro de 2023. Ao encerrar a visita a Israel, Vance garantiu que uma possível anexação vai contra a política do governo americano. Se foi uma manobra política, foi uma manobra muito estúpida e, pessoalmente, considero isso um insulto. A Cisjordânia não será anexada por Israel. A política do governo Trump é que a Cisjordânia não será anexada e essa continuará sendo nossa política. Trump afirmou no final de setembro que a anexação dos territórios palestinos ocupados estava fora de questão. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, fez críticas semelhantes na quarta-feira. O chefe da diplomacia de Washington alertou que esses novos passos em direção à anexação da Cisjordânia ameaçam o acordo de paz em Gaza. Rubio desembarcou em Israel nesta quinta-feira, onde deve se encontrar com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Forças militares dos Estados Unidos realizaram um ataque contra uma suposta lancha do narcotráfico em águas do Pacífico. Anteriormente, ataques desse tipo foram realizados contra embarcações em águas do Caribe. Em uma postagem na rede social X, o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, afirmou que o ataque deixou 2 mortos.
Segundo ele, havia 2 narcoterroristas a bordo da embarcação durante o ataque que foi realizado em águas internacionais. O incidente seria pelo menos o 8º deste tipo, com o total de 34 mortos até o momento. O governo Trump, que fez da luta contra o crime organizado um dos principais objetivos, alega que pode realizar estes ataques, já que declarou os cartéis de traficantes de drogas como organizações terroristas, em decretos presidenciais emitidos há meses. Os Estados Unidos se declaram, portanto, em conflito armado com um inimigo que não tem estado nem território definido. Os críticos, incluindo governos da região, como Venezuela e Colômbia, consideram que os Estados Unidos não apresentam provas de que essas lanchas transportam drogas. Pela primeira vez em 500 anos, um rei britânico rezou publicamente com um papa. Uma cerimônia histórica. O rei Charles III se tornou nesta quinta-feira o primeiro monarca britânico a rezar publicamente com um papa desde o cisma anglicano ocorrido há 5 séculos. O ato ocorreu durante uma celebração presidida por Leão XIV na Capela Sistina, no Vaticano. A cerimônia combinou tradições católicas e anglicanas e marcou uma aproximação inédita entre as duas igrejas. O ofício, com cerca de 30 minutos de duração, foi o primeiro desse tipo desde 1534, quando o rei Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica de Roma e criou o anglicanismo. O Papa Leão XIV e o arcebispo de York, Stephen Cottrell, conduziram a celebração, acompanhados por prelados católicos e anglicanos, além de autoridades políticas e diplomáticas. O tema central da oração foi a proteção da natureza, sinal da convergência entre ambas igrejas em temas ambientais. Charles III e a Rainha Camila também participaram de um ato ecumênico na Basílica de São Paulo, Extramuros, em Roma. Antes da cerimônia, o casal real foi recebido pelo Papa em uma audiência privada. Com mais de 71 mil torcedores no Maracanã, o Flamengo venceu a primeira partida da semifinal da Libertadores e agora fica um empate para chegar à tão esperada final. Quem traz os detalhes do jogo para a gente é Vinícius Pacheco. Vini, boa noite, seja bem-vindo. Essa vitória fez toda a diferença em casa, né? Boa noite, Andréia. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. Uma vitória muito importante. Apesar de ser uma vitória magra ainda, o importante foi ter vencido e ir para a Argentina com a vantagem de pelo menos empatar. Porque você sabe que os argentinos vão para cima e com certeza não vão se recuar tanto quanto na noite de ontem. O Flamengo, inclusive, chegou a sair atrás no placar. O Sousa fez o gol, mas foi anulado. Na sequência, a gente confere agora o Samuel Lino abriu 1-0 para o Flamengo, gol de cabeça com um belo passe do Pulgar, mas também foi marcado o impedimento. Já no finalzinho da partida, já passando os 40 minutos do segundo tempo, o Bruno Henrique recebeu um belo passe do Carrascal, ficou na frente do goleirão argentino e o Carrascal completou 1-0 para o Flamengo. Nesse lance aí, dá para ver como foi chorado esse gol. O goleirão Cambeses fez a defesa, ainda tocou no defensor do Racing para aí sim entrar no gol. Lembrando então, Flamengo entra em campo novamente com o Racing no El Cilindro, com a expectativa de estádio lotado na próxima quarta-feira às 9h30 da noite. Flamengo precisa pelo menos empatar. Qualquer vitória por 1-0 do Racing vai para os pênaltis e é claro, o Flamengo não pode sair de lá derrotado de forma alguma. Agora, ontem também tivemos uma partida atrasada do Campeonato Brasileiro. O Internacional e Bahia entraram em campo e o Bahia ganhou novamente em casa após essa marcação de pênalti. Também um gol chorado do William José. Bateu, o goleirão Ivan pegou, acertou a trave o William José e no rebote completou 1-0 para o Bahia. E a gente vê o detalhe aí, ó, a bola acertou na trave para depois sim o William José
completar 1-0 para o tricolor baiano. Com esse resultado, a gente confere agora a situação na tabela do Campeonato Brasileiro, porque o Bahia permanece na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro com 49 pontos. Já o Internacional aparece na outra parte da tabela que a gente confere aqui, ó, cada vez mais próximo da zona de rebaixamento. Aqui, ó, o Internacional com apenas 35 pontos, uma diferença bem pequena aqui da zona de rebaixamento. Vitória, que é o primeiro na entrada do Z4. Lembrando também, pela Copa Libertadores, o Palmeiras entra em campo logo mais às 9h30 da noite contra a LDU, jogo que ocorre em Quito, no estádio Casablanca André. A gente fica então na torcida pelos brasileiros. Lembrando que a final vai ser em novembro, 22 de novembro. Caso o Flamengo e Palmeiras cheguem à final da Libertadores, teremos o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. Ok, então, era isso? Era isso. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigada a você, Vini. Até a próxima. Garopaba será palco neste fim de semana de um encontro que celebra a cultura urbana. O Garopaba de Improviso Hip Hop Festival reúne artistas, coletivos e agentes culturais de várias regiões de Santa Catarina. Serão 2 dias de oficinas, batalhas de dança e rima, debates e shows gratuitos em uma programação que valoriza os elementos do hip hop e o protagonismo das mulheres no movimento. O festival transforma Garopaba na capital catarinense do hip hop neste sábado e domingo. As atividades acontecem na Praça Governador Ivo Silveira, no centro da cidade. Criado há mais de 10 anos, o evento nasceu como um encontro entre artistas locais e hoje se consolida como um espaço de formação, troca e valorização da cultura urbana. Neste ano, o Garopaba de Improviso se torna oficialmente um festival, ampliando o número de atividades e o tempo de programação. Oficinas de grafite, DJ, breaking e MC serão realizadas ao longo dos 2 dias, além de batalhas de rima e dança em diferentes categorias. Esse ano ele se torna um festival de hip hop, né? Ele vem sempre com a proposta de um evento que acontece num dia só. Foi feita, né, a 14ª edição em julho desse ano. E nesse novo projeto a proposta é se tornar um festival de hip hop. Então a gente tem os 4 elementos sendo trabalhados de uma forma maximizada em comparação às outras edições, né? Então a gente tem oficina de todos os elementos da cultura hip hop, a gente tem os artistas dos elementos do hip hop atuando no evento de forma mais acentuada, né, com mais tempo, são 2 dias de programação, então o evento esse ano cresce bastante. A programação inclui também o live painting com o artista visual Wagner Vags, que vai realizar grafites ao vivo durante o festival. E no domingo, a atenção se volta para a palestra e debate sobre o espaço da mulher na cultura hip hop. Um tema que reflete uma característica marcante da cena garopabense, o protagonismo feminino. No evento, inclusive, a gente tem a palestra agora, palestra e debate sobre o espaço da mulher na cultura hip hop, que vem para somar, né, nessa questão do conhecimento e da informação sobre isso tudo, onde a gente vai compartilhar a nossa trajetória em Garopaba como hip hop, onde as mulheres são protagonistas, né? Então dá para se dizer aqui que a frente do hip hop de Garopaba é feminina, que é algo que contrasta com o estado de Santa Catarina ou até com o país. Além das batalhas e oficinas, o público vai poder acompanhar apresentações de dança, discotecagem com DJs e shows de rap. Entre as atrações confirmadas estão o MC Canino, Marcílio Filho e os DJs Glaser e NG. O festival é realizado pela Associação de Dança de Garopaba, com apoio da Fundação Catarinense de Cultura, por meio do Prêmio Elizabeth Anderle. O Garopaba de Improviso tem conseguido conquistar um público bem grande aqui na cidade e até da região, né? Tem pessoas de outras cidades que acabam vindo para cá, e a ideia é justamente essa. Esse evento ele é da comunidade, então ele é para a comunidade
estar aqui, né? Ele é um convite à comunidade a conhecer essa arte do hip hop. A gente sabe que em Garopaba muita gente já conhece e quem não conhece está convidado a vir. Traz a família toda, né? Traz a cadeira de praia, traz uma esteira, senta por aqui, assiste tudo e vem aproveitar. Todas as atividades são gratuitas e as inscrições para oficinas e batalhas podem ser feitas durante o evento. A programação completa está nas redes sociais do festival. E o Pix News fica por aqui. Nossas reportagens e esta edição completa você pode rever no Pix News HD. Curte e compartilhe os nossos conteúdos por lá. Mais notícias também no site pixtv.com.br. Na sequência tem Cine Pix aqui na telinha da Pix TV. E a gente se encontra amanhã. Até lá! Pix TV conectando você ao melhor conteúdo todo dia.